Tá ouvindo? Tá tudo direitinho? Francis, eu estou aqui compartilhando. Francis, Sim, primeiramente agradecer, né, por você ter aceito o convite de estar aqui conosco. eu que Olha, tá todo mundo agradeço. falando que está conseguindo ouvir direitinho. Graças a E eu Deus. e eu estou aqui, Francis, compartilhando um pouquinho de como foi a minha experiência quando eu embarquei para desenvolver um Sim, trabalho sobre qualidade de vida do trabalhador offshore. E a que gente teve maravilha. uma oportunidade única, porque um dos nossos colegas era um GPLAT, Ó, que e legal. aí ele conseguiu que esse grupo embarcasse. Lógico que a gente se dividiu, né, por Sim. escalas, para que Uhum. então a gente pudesse ter essa experiência em loco do que é estar num ambiente, né, de confinamento, numa plataforma. E aí eu parei aqui falando que eu me recordo de alguns colegas que passaram muito mal. Eu Sim. não cheguei a passar mal, mas por conta do balanço, né, tem um termo até que o pessoal fala, como é marisia, não, E mareando. Quando a Mariano, pessoa. a marisia aí, Mareando, pessoal. é. Ah, é mais Maria, ou menos o igual, pessoal né? mariando, né? É. E aí a gente tinha que desenvolver a pesquisa, tinham vários questionários, eu nem recordo o número de pessoas que tinham naquela ocasião na plataforma, e tinham vários questionários, várias entrevistas a serem Sim. feitas, e a gente tinha que dar conta. Me recordo daquela sensação, vou falar francamente, né? Pode falar. Horrível que é quando aquela sirene toca, né? E que você Verdade. tem que estar lá numa determinada posição. Então, pessoal, existem várias situações, vários gatilhos que podem disparar a ansiedade nesse trabalhador, né? É Nessas verdade. pessoas que estão, né, embarcadas. E eu queria que o Francis contasse um pouquinho a história dele, das experiências dele, porque eu tive a minha, mas foi só um fim de semana. Eu acho que nós chegamos lá numa sexta e desembarcamos num domingo. Uhum. Foi uma Uhum. experiência que eu não esqueço, assim, não vou esquecer para o resto da minha Uma vida. experiência única e eu tenho certeza que Única, foi impactante. impactante, é E verdade. para estudantes de psicologia, falando sobre ansiedade ou qualidade de vida dentro desse tipo de ambiente, foi extremamente enriquecedor. Sim, Então, sim. assim, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho do que como é você, como que você, desde o primeiro momento em que você se viu embarcando até esse momento, né? Como foi para você essa situação de ansiedade, né? A gente sabe que existe essa questão da ansiedade pré-embarque, embarque, no Sim. confinamento, durante, antes de desembarcar, né, França? Tem Isso. também no É o pré-desembarque, né? pós-embarque, Eu costumo dizer que é o pré-desembarque. o Então, a ansiedade pré-desembarque. é a todo momento. Antes, Conta um pouquinho durante. pra gente aí, França. Fala um Bom, pouquinho pra gente. primeiro, é uma honra estar aqui participando com você, né? Me sinto muito honrado. Né? A Psicofísio, né? Em nome de Silvia Nascimento, está aqui abrindo as portas, né? Para a gente falar um pouquinho do nosso ambiente, para falar melhor do nosso mundo offshore, né? Tão pouco falado que algumas pessoas que não conhecem essa área só veem notícias quando acontecem algumas coisas desagradáveis, né? Para não dizer acidentes fatais. Então, o que é que ocorre? Eu comecei a trabalhar no dia 11 de setembro de 2014 e pegando um gancho aí que você falou de Mariano, né, da palavra Mariane, Mariano, falei né? Marizia, gente, Mariano. Isso. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até o meu primeiro embarque e depois eu vou responder essa questão da ansiedade. Foi mais ou menos assim. É, eu tenho 40 anos e ao longo desse período eu era comerciante na Bahia, né, eu sou baiano da cidade de Ilhéus, nascido em Itabuna, cidade vizinha, mas criado em Ilhéus, e num determinado momento eu quis parar de trabalhar, né, no comércio porque você ficava muito preso. E, e num determinado momento eu tinha uma loja de material de construção e lojas de peças de moto, onde essa loja veio a fechar, né? Todo comerciante tem seus altos e baixos e por motivos de, digamos, estresse emocional,
eu cansei um pouco desse ramo de comércio, né? Então, eu comecei a estudar durante mais ou menos 8 meses a 1 ano, e sobre outras formas legais, né, de adquirir o meu ganha-pão. Foi quando eu vi um vídeo no YouTube das plataformas de petróleo, né, uma reportagem, aí eu vi lá Petrobras e tal, e aí eu me encantei. Eu falei, poxa, que mundo totalmente diferente daquilo que eu já estava acostumado, né? E foi aí que eu tomei a decisão, a determinação para vir para aqui, para a capital do petróleo, Macaé, né, passar toda a minha trajetória até o meu primeiro embarque. Então, tudo aquilo, para mim, era muito novo. Então, a ansiedade era brutal, né, enorme. Então, uma coisa que me ajudou muito foi desde criança, né, desde os 7 anos de idade, eu pratico artes marciais, né? Então, isso me ajudou muito a ter o controle emocional, mas através de alguns exercícios de mentalidade, né, de gerenciamento emocional que a gente faz através de exercícios e mentalização, eu pude me controlar um pouco, porque nós somos seres humanos e, né, você controlar 100% não existe isso, né? Então, foi feito todo esse processo, fiz os cursos que precisavam fazer, utilizei alguns gatilhos mentais das artes marciais para fazer esse curso, porque imagine só, você é um comerciante que você não sabe nada da área offshore, que é um mundo industrial, e do nada você se vê fazer treinamentos, né, de sobrevivência no mar, queda de aeronave, e como sobreviver numa queda de aeronave, né, quando sobrevive, né? Porque uma queda você cai só no susto, você já desmaia e pronto. Então, o que acontece? Aquilo tudo era novo para mim. Então, eu consegui fazer esses cursos, né? Eu conheci um rapaz, onde ele me direcionou para trabalhar no mundo offshore, né? O Renato, sou muito grato a ele, a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar a ele, se ele estiver assistindo aí. Renatão, muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Vamos lá, moral da história. No meu primeiro embarque, eu achava que eu iria para uma plataforma de petróleo, mas as plataformas de petróleo, algumas são fixas, né? Como um prédio, imagine um prédio normal. Você já foi, você viu. São prédios, né, flutuando sobre o mar, e imagine aquela estrutura toda. Quando eu vi aquilo, para mim era sobrenatural, né? E no horizonte eu... Também. Porque é uma imagem que a gente não está acostumada a ver de pertinho. Sim. Né? Então dali já gera um impacto. Sim, né? sim. Aí você já começa a refletir, né? Como é que o ser humano tem condição de fazer aquilo tudo. É verdade. E água para todos os lados, né? Assim, água que não acaba com certeza. Mais, né? Chegando lá, então para mim, quando eu estava chegando na embarcação, que na realidade a gente chama de flotel, né? São hotéis flutuantes, esses não são fixos. Como é que funciona o flotel? Flotel é como se fosse um hotel normal, onde durante o dia os trabalhadores embarcados vão para uma possível plataforma ou até um outro navio de petróleo fazer o seu trabalho normal do dia a dia. Sim. Mas até então eu não sabia, né? Eu não tinha estudado a fundo. Para mim só existia plataforma fixa e tal. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos umas 11h30 da manhã, e a gente foi almoçar e tal, né? E eu tinha que esperar o rapaz chegar para explicar toda a ambientação da embarcação. Só que do nada, minha boca começou a salivar. Eu senti o meu corpo estranho. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, né? E aí, minha boca começou a encher de água, e aí veio logo na cabeça, né? Vou vomitar. Aí eu fiquei mareado. Então, pegando essa carona que você falou aí, né? No primeiro embarque, sem você conhecer nada. Logo, eu consegui controlar, né? Pedi orientação a Deus, como sempre, né? Deus em primeiro lugar. E foi até uma situação cômica. E depois eu entrei em contato com a empresa lá local, e onde eles me explicaram o que eu tinha que fazer e tal. Para quem não sabe, eu sou camareiro, eu trabalho na área da hotelaria, né? No ramo marítimo é chamado de taifeiro. E
logo após a tarde, 1h30, 2 horas da tarde, naquele momento eu consegui controlar. Quando eu voltei e iniciei para trabalhar, que eu entrei num camarote para fazer, né, a acomodação, limpar tudo direitinho, aquela vontade de vomitar, né, começou a voltar de novo. Aí, qual foi a minha situação? Eu falei, pô, vou limpar o banheiro primeiro, porque se der vontade de vomitar, já tô no lugar certo. E aí foi justamente o que aconteceu. Foi fazer toda a limpeza e tal, foi quando não teve jeito. E ali foi a primeira atenção. E ali naquele momento eu imagino, não sei, já dá aquela vontadezinha de desistir, de sair fora? Eu me olhei no espelho, a lágrima desceu e eu fiz uma pergunta a Deus. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas o interessante de uma das técnicas que é usada em artes marciais, você sabe também que é a técnica de respiração. E quando você libera a energia que está dentro de você, através daquele choro, foi suficiente para eu conseguir parar, estabilizar, né? Estabilizei. Logo que eu voltei e estabilizei, as ideias começam, né? Eu falei, pô, vou procurar algum colega, vou procurar alguma coisa para explicar o que está acontecendo comigo e o que é que eu posso fazer. Sim. Foi quando eu consegui encontrar um colega no corredor e ele explicou toda a situação, me levou para a enfermaria e aí deu tudo certo. Mas mesmo assim eu fiquei 3 dias vomitando, né? Existe lá um comprimidozinho para enjoo, onde você estabiliza. Depois o próprio corpo, ele se estabiliza normal com a situação. O ser humano, ele se adapta a qualquer situação. E é interessante, porque na verdade, como a gente está falando aqui, pessoal, de ansiedade a bordo, né? O Francis está trazendo aqui várias questões que, lógico, são extremamente favoráveis para provocar um nível de ansiedade muito intenso. Sim. Então, veja bem, a maior parte das pessoas, né, Francis, você vai confirmar essa informação? Sim. Mas a maior parte das pessoas que trabalham offshore, elas moram muito distantes, né, do seu trabalho, além da distância de embarque, né, para uma plataforma, mas olha, você saía da Bahia para vir para Macaé embarcar. E por falar nisso, vamos mandar um abraço aqui, porque eu já estou ciente de que a live hoje está cheia de baiano, né? Um abraço para todos os baianos. Minha Bahia linda. Né? Verdade. Um abraço para todos os baianos, mas muitos são aqueles que já sofrem com a mudança de estado. Né? Sim, Nem mudança de cidade. Campos, Macaé é uma coisa. Sim. Bahia, Macaé é outra coisa completamente diferente. Então a gente já tem aí um elemento de muito estresse, um elemento que emocionalmente pode trazer para o sujeito uma série de questões. Sim. E aí, continuando no seu raciocínio, além de tudo, o próprio embarque, que é o que você está relatando. E ainda a diferença de embarcar numa plataforma fixa e embarcar numa plataforma móvel, né? Exatamente. Onde esse balanço que a gente estava falando aqui mais à frente, anteriormente, assim, facilita muito para qualquer um passar mal. Com certeza. Quando o corpo desestabiliza, porque você comentou aí que você precisou fazer todo um trabalho mental, trabalho esse que você já desenvolveu ao longo da sua vida, para conseguir segurar a onda desse momento de estresse maior, mas também você precisou aí ter o recurso, a intervenção para cuidar de todo esse enjoo, né, no primeiro momento. Nos primeiros 3 dias, quando eu percebi, como aquilo tudo para mim era novo, que trabalhar embarcado não era tão fácil assim, eu comecei a mapear várias situações. Então, eu me encontrei no agora, né? Que isso é muito interessante, né? Você que é claro, você é psicóloga, sabe disso, né? Então, eu me esvaziei, né? Me esvaziei do passado e do futuro, me encontrei no agora. O que é que eu faço? Estou aqui hoje. Perfeito. Exatamente. Faltam 12 dias para me desembarcar. Eu preciso ter a minha segurança, eu preciso fazer a minha produtividade e eu preciso desembarcar com segurança porque eu tenho que
viajar mais de 1.000 quilômetros para me encontrar minha família, para recarregar as energias e ficar 12 dias na Bahia, porque eu perdia 2 dias viajando para vir para cá, né? E ainda encontrar toda essa tensão. Então, a ansiedade é inevitável. O que eu fazia era minimizar com aquilo que eu sabia e comecei a estudar os ambientes, as pessoas. Eu percebi que ali vinha pessoas de várias cidades do país e até do mundo, em algumas plataformas. Então, cada cabeça é um mundo e como eu ia lidar com aquilo? Como que eu ia gerenciar as minhas emoções, até como falar, porque o que é que acontece? Existe uma infinidade de mundo ali, porque na mesma plataforma tem pessoas simples e humildes, na mesma plataforma tem pessoas arrogantes, na mesma plataforma tem pessoas que o dinheiro vale mais do que tudo, na mesma plataforma tem pessoas que têm dinheiro, mas são humildes. Então, é um leque de informações que você tem que ter o discernimento. Várias culturas também. Você tem que entender um pouquinho de tudo, primeiro para você se relacionar, entender como o sistema funciona. Então, o que foi que eu fiz? Entendi primeiro como funcionava o mecanismo do sistema de uma plataforma de petróleo ou a embarcação que eu estava. Depois, como eu gerenciava o tipo da embarcação, quem eram as pessoas. E outra coisa que as pessoas não sabem é o seguinte, a gente chama de stand-by. Tem um exemplo, esse mês eu estou em uma plataforma, no outro mês eu estou em outra plataforma, só que essa plataforma é diferente da outra. Então, cada plataforma tem um jeito de você trabalhar, né? Isso. A função em si é a mesma, mas o gerenciamento dos mentores, dos gestores é diferente, né? Lógico que no nível do sistema é igual, mas para você exercer a sua função em outra plataforma, a gente chama, tem um termo que a gente chama gestão de mudança, né? Então, tipo assim, eu tenho que, cada plataforma, se for diferente da minha, eu tenho que entender como ela funciona, e isso gera uma ansiedade, até eu que tenho quase 6 anos, até hoje tenho. Se eu disser que eu não tenho, eu estou mentindo. Sim. Entendeu? Não, e é interessante você falar isso, né? A Vera está colocando aqui, eu achando que o meu isolamento era difícil. Verdade, Vera. Eu acho que a intenção dessa live hoje é a gente exatamente falar o quanto que existem situações mais difíceis, mas de que maneira a gente pode gerenciar cada uma dessas situações. Sim, e aí, sim. Uma fala aí do Francis que eu quero me apropriar, é do quanto que é importante quando nós estamos em situações de risco, de alto risco, o quanto que é importante você estar no agora, no aqui e agora. Porque não adianta você estar lá na plataforma pensando no que aconteceu há um tempo atrás ou nos seus sofrimentos anteriores ali, apesar de você estar ali inteiro, não tem como você estar ali em partes. Mas não adianta ficar pensando no ontem e nem no amanhã. Você precisa pensar no hoje, até por uma questão de segurança. Né? E eu criei, exatamente. Eu falei logo no início também que você também atua como socorrista, não é? Sim. Inclusive, o que foi que aconteceu? Quando eu fiz todo esse mapeamento, qual foi a minha lógica? Né? Eu falei, bom, como eu não sou desse ambiente, eu vim de um ambiente totalmente diferente, como é que eu precisava trabalhar embarcado e eu determinei, eu queria, por algum motivo, né, que talvez em outra live eu possa até falar, então eu determinei. Então, tipo assim, eu sei que o ser humano ele se adapta a tudo. Então, eu falei, como é que eu posso conhecer mais a fundo algum tipo de mecanismo que eu possa estar com as pessoas, fazer network e, ao mesmo tempo... Porque o meu sentido foi de eu ter minha segurança. Né? Então... No sentido de sobrevivência. Exatamente. Claro, Então, né? Ser humano. Exatamente. Então, eu falei, bom, se tem essa questão de ser socorrista, de poder ajudar as pessoas, então eu quero aprender. E a minha empresa, né, pagou o curso para mim
E aí eu fiz todo esse processo de aprendizado, né, de primeiros socorros, e atuei lá na plataforma, existe um protocolo de treinamento que toda quinzena, né, a gente faz, às vezes faz 2, 3 vezes simulados, né, treinamentos mesmo, porque a gente não sabe a hora que vai acontecer, né, como aconteceu várias vezes travamento de coluna e tal, até um episódio que aconteceu aqui em Campos, quando eu salvei uma criança no shopping, né? Inclusive, é o último vídeo, né? Falando sobre isso. Exatamente. A gente vai chegar lá, vai falar um pouquinho aí do contato com petróleo. Já falei bastante assim, anunciei, mas a gente vai falar um pouquinho. Francis, para a gente fechar esse primeiro momento, o fato de você ser socorrista e de você ter toda essa compreensão, ou até mesmo buscar esse entendimento, ainda assim não elimina a ansiedade que você tem quando está para embarcar, né? Quando você está no pré-desembarque, como você citou, e também o que acontece no seu pós, né? Então, assim, esse fator ele está presente o tempo todo. E lógico que a gente não está aqui falando que isso não deveria acontecer. É impossível que não aconteça, gente. Sim. Assim como a gente, nesse momento de confinamento, isolamento, pandemia, se alguém disser que não sente ansiedade ou que não está ansioso, eu vou desconfiar de que essa pessoa talvez nem exista, né? Porque o normal do ser humano é exatamente a gente se encontrar. A questão é esse nível, e a questão que a gente está trazendo aqui, que é muito importante, que o Francis coloca, é de que maneira gerenciar essas emoções. Então, essa fala é uma fala muito importante. Como gerenciar essas emoções para que você possa estar inteiro naquele momento de impacto? Porque são tantas coisas que podem acontecer a qualquer momento, né, Francis? Inclusive aquela simulação que eu mencionei agora há pouco também, que é horrorosa, quando aquela sirene... Silvia, eu não estou te ouvindo direito. Não está me ouvindo? Não estou te ouvindo e nem te vendo. Acho que travou um pouquinho. Travou. Alguém não está ouvindo nem vendo ou somente para o Francis lá, pessoal? Me dá um retorno aí, gente. Porque para mim não travou, não. Para mim você continua normal. Sim, eu estou me vendo, eu não estou te vendo direito e nem te ouvindo. Tá. Se o pessoal puder dar um retorno aí, ok, se a nossa imagem, o nosso áudio continua ok. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. Então, pessoal, o fato, às vezes, da necessidade que você se encontra, você primeiro se conecta a Deus e depois você se permite a se perguntar como é que eu faço para mim se sair dessa situação? De que maneira eu posso administrar ou criar algo que eu possa sair daquela situação? Porque o que é que acontece? Qualquer tomada de decisão, qualquer raciocinar, né? Você tem que pensar. E quando você está num ambiente onde a tensão é muito grande, a primeira coisa que acontece é seu cérebro travar. Então, a neurociência está aí, explica isso muito bem. Então, quando você trava a sua emoção, você, às vezes você fica nervoso. Então, eu desenvolvi, né, junto com os treinamentos que eu tive da artes marciais e mentalização e tal, liberar energia através da respiração, porque chega o oxigênio ao seu cérebro e você consegue, em poucos segundos, né, voltar ao raciocínio e tentar fazer alguma coisa para que você possa se proteger e proteger a vida dos seus colegas ali a bordo, seguindo um protocolo, entendeu? Mas, para finalizar a questão do pré-embarque, durante o embarque e o pós-embarque, o que acontece? A gente tem algumas pessoas seguem algumas regrinhas, né? Que é até um pouco popular na plataforma, que a gente começa a enganar nosso cérebro. Por exemplo, existe cardápios na semana, existe um feriado durante a semana, tipo um cardápio que a gente gosta, vai ter pizza na quarta. Então, tipo assim, um exemplo, né? Hoje é segunda. Então eu vou trabalhar
vou fazer isso, porque quarta-feira tem pizza, não sei o quê. Aí você começa a criar uma brincadeira com o colega e tal. Aí tem um evento que vai acontecer na plataforma. Aí você foca naquele evento. Então, pô, aquele evento já é sábado, então quarta foi pizza, sabe? Pô, aí quando você passa a primeira semana, aí já começa a descer, aí você já fica, pô, tá descendo e tal, pô, só falta tantos dias, e naquilo ali, a conversa é só essa. Então, mas de forma... É bacana, Franz. Tá me ouvindo? Tô, melhorou. Aqui que a imagem tá ruim, mas... Então, Francis, de qualquer forma, você falou, é um mecanismo, realmente é um mecanismo que é utilizado nesses ambientes e ele é extremamente necessário. E a gente travou um pouquinho para mim, Silvio. Eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos tocar que tá ok. Vamos tocar que vai melhorando. É um mecanismo necessário para que a gente possa, então, até mesmo lidar com essas situações que são tão difíceis, né? Sim. Então, o filme, né? Uma atividade, uma festa, uma atividade distraída. Exatamente. Tira o foco, a atenção única e exclusivamente para o risco, para os perigos, para a preocupação, né? Apesar de você estar ali naquele momento, você também precisa ter outras coisas, né? Outras estratégias para que aquele ambiente não fique o tempo todo mundo só preocupado com riscos e perigos, que é inclusive o que está acontecendo aqui com a nossa pandemia, né? Se Exatamente. Todas as pessoas que ficam assistindo reportagens sobre o coronavírus. Então, é muito comum, as pessoas relatam o quanto que elas se sentem muito mais ansiosas, né? Medo que toma conta. Então, eu já atendi, Francis, pessoas que trabalham, né, desenvolvem esse mesmo trabalho e que tiveram, infelizmente, situações em que elas surtaram dentro do ambiente lá de confinamento. Então, imagino que é administrar isso. Então, não é uma situação fácil. E agora, Silvia, não te interrompendo, mudou, né? Por conta da pandemia, tem os grupos de risco. Então, o que acontece? Então, diminuiu o efetivo de pessoas trabalhando em algumas áreas nas plataformas. Então, aumentou de 14 dias para 21 dias, ou seja, uma semana a mais. Então, como gerenciar isso? Isso aí também, para mim, é novo, entendeu? Para muitos colegas é novo. Então, eu já tenho que ir criando um mecanismo e a nossa família, onde eu quero chegar, a nossa família também sofre com isso. Como nossa família lida com essa situação? Isso dá uma outra live, porque o negócio... né? Isso aí... A gente entrou aqui agora há pouco a Vivi, que é esposa, né, de um trabalhador só. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Temos pessoas aqui na live que são familiares, né, de pessoas que estão nessa parte. E é um tópico muito importante, só para finalizar, inclusive eu quero aqui deixar registrado em público, Silvia, em primeira mão, né, que eu estou escrevendo um livro, ele já está terminando, né? Eu já estou terminando ele e fala justamente, né, da vida do trabalhador embarcado, a jornada que a gente faz e todo esse mecanismo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que as adversidades, elas sempre vão aparecer. Cada praga que acontece, mais forte você fica. O grande segredo para você gerenciar, né, não controlar, porque quem controla é Deus. Para você gerenciar, é você focar na solução. Como eu posso, mediante essa pandemia, como eu posso? Quem são as pessoas de risco? Como eu posso guardar essas pessoas? O que eu posso fazer para tentar trazer de forma mais tranquila essa atenção? Enquanto as pessoas, não estou generalizando, enquanto as pessoas estão reclamando de pandemia, que está brigando sobre política, eu estou escrevendo um livro. Enquanto as pessoas estão isso e aquilo outro, o mundo está entrando na era digital. Antigamente não tinha celular na plataforma, não podia, hoje já tem. Então, o grande segredo é você
fazer pergunta para você, como eu posso mudar isso? Então, não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Tem pessoas que é mais fácil pensar dessa forma e tem pessoas que travam realmente, não conseguem discernir isso nem lidar, que também é normal. O grande fato é, eu tenho uma máxima que eu levo comigo, que é a seguinte forma, eu levo isso para a minha vida. Respeite o passado, trabalhe no presente para que o futuro aconteça. Então, eu me internalizo no agora, peço a energia, a força do Senhor nosso Deus, para que Ele me dê a energia e a sabedoria de criar algo que eu possa sair daquela situação. Entendeu? Então, eu crio dessa forma. E, dessa forma, eu comecei a escrever esse livro, breve, aí, até o final do ano ele está saindo, que se chama Ilha de Ferro, Homens de Aço, a saga dos trabalhadores embarcados. E olha que tem muitas histórias, viu? Muitos perrengues a bordo. Que bacana, Francis. Muito feliz, Pois é. Né? Porque muito obrigado pela oportunidade. Foi extremamente preciosa. Mas olha só, a gente, infelizmente, pessoal, a gente já está caminhando para os nossos 10 minutos finais aí. Mas eu quero muito que o Francis fale a respeito do café com petróleo e de um lema, de um outro lema que o Francis tem, que eu acho super bacana, que é o que conduz, inclusive, o canal do Café com Petróleo, que é o embarcado consciente. Eu amo essa frase. Claro que embarcado conscientemente mesmo, Francis? Ou eu falei errado? Isso, embarcado consciente não promove acidente. Porque eu criei isso. Como eu te falei, eu fiz várias pesquisas, né, em loco, mesmo porque é o que eu vivo, e eu percebi, porque então nós fazemos, todo mundo tem seus cursos de segurança, cursos especializados em espaço confinado e tal, só que na hora que acontece a coisa, trava. Então, quando você começa a cuidar da sua mente, mentalizando coisas boas, não se alimentando de obesidade cerebral, que é assistindo certos tipos de coisas que não vai edificar a sua mente, que não vai te conectar com o Criador, entendeu? Então, através disso, eu criei, né, embarcado consciente não promove acidente. E é isso aí. Esse é o lema do nosso... Inclusive, eu estou até com a camisa aqui. Não sei se dá para você ver aí direitinho. Embarcado consciente não promove acidente. E aqui é a canequinha. Café com petróleo. Embarcado consciente não promove acidente. Esse canal não é só, Silvia, para as pessoas que trabalham embarcados, e sim também para as famílias desses entes que trabalham embarcados, né? Porque envolve a família, envolve como um todo a nossa sociedade aqui, a nossa região. Muitas pessoas não sabem, mas é o nosso trabalho que faz com que vocês tenham gasolina no seu carro, o gás na cozinha, né? E move o mundo. E está em constante transformação. Quem trabalha embarcado sabe que a todo momento a gente está em constante transformação, porque o barril do petróleo sobe, desce, e quem sofre, entre aspas, no sentido de trabalhar, dobrado, de trabalhar, somos nós. Sim. Mas Deus está conosco e estamos aí. Com certeza. Eu torço muito, né? Inclusive, a gente fez um vídeo, gente, eu falei no início também, fizemos um vídeo juntos, tá lá no canal, falando um pouquinho mais, com mais detalhes a respeito dessa questão da ansiedade. Aqui a gente não tem que é muito importante, né? É verdade. Favorável para a gente explorar com detalhes tantas coisas que envolvem esse contexto. Sim, mas sim. A gente fez questão de trazer esse tema, porque na verdade esse tema não em muito se assemelha com o que a gente tem vivido, assim, num sentido, em que sentido? No sentido do medo, no sentido sim. dos riscos. Então, o trabalhador offshore, ele lida constantemente com
essas situações de riscos, de periculosidade, de medo constante. Então, você imagina ficar constantemente envolto a essas situações. Então, gerenciar as emoções, gerenciar os pensamentos, são estratégias fundamentais, né, para que esse sujeito consiga ter qualidade de vida. Então, isso não difere daquilo que a gente tem vivenciado com essa pandemia. Nós precisamos também gerenciar as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos, investir a nossa energia naquilo que vai nos dar um retorno positivo, porque aí, olha o que o Francis acabou de falar, ele está escrevendo um livro durante a pandemia, né? Muitas outras pessoas, a gente já falou aqui, Francis, em outros momentos, né? Algumas pessoas que estão desenvolvendo trabalhos manuais, outras pessoas que estão desenvolvendo trabalhos artísticos no modo geral. Ou seja, as pessoas estão se descobrindo em meio ao caos. E isso é muito bacana, né? Eu tenho certeza que nesse desenvolver dessa escrita, nesse livro, você também está tendo a oportunidade de encontrar um Francis que você há pouco tempo não conhecia. E que agora você está se reconhecendo, né? Então, é muito, muito precioso. Essas informações são preciosas. A vida do trabalhador offshore nos ensina, né? O foco não pode estar nas preocupações, nem no medo e nem nos riscos. E sim na solução, né? Exatamente, e sim no que eu faço com isso. Exatamente. Se fazer pergunta. Eu tenho a frase, né, de um teórico que eu gosto muito, que é o Sartre, que ele fala, né, não importa o que fizeram com você, ou fazem. O que importa é o que você vai fazer com isso, ou seja, o que você vai fazer com o seu medo? O que você vai fazer com a sua situação de risco? O que você vai fazer quando você estiver numa situação de perigo, né? O que nós vamos fazer? Então, acho que a fala do Francis é muito, muito pertinente, porque nos traz exatamente essa necessidade da gente se ver, da gente se autoconhecer, que todas as lives a gente tem falado muito disso. Com certeza. O autoconhecimento, o gerenciamento das emoções, a todo tempo a gente está falando a respeito dessas questões. E completando... Para a gente finalizar, pode falar, Francis, eu quero pedir para você, né, deixar aí uma mensagem, o que você pode... A gente só tem mais 6 minutinhos. Pronto. Eu já agradeço de antemão a sua presença, a presença... Eu que agradeço. Todas as pessoas que passaram, que algumas chegaram mais no finalzinho, mas a gente agradece, né? Verdade. Pessoas muito queridas. Semana que vem a gente tem mais uma live muito especial também, porque só passa aqui pessoas que são muito especiais, muito queridas. E eu queria que você deixasse essa mensagem finalzinha aí, os nossos 5 minutinhos aí finais, Fran. Pronto. A mensagem que eu quero deixar, que as pessoas não podem focar no negativo, foque no positivo. Não espere que alguém vai dizer algo que você tem que fazer. Vá em busca você mesmo. Se conecte a Deus, peça sabedoria e vá em busca. Se pergunte, se permita e se relacione com a sua família. Não existe momento melhor do que você se relacionar com sua família do que esse agora. Esquece o passado a gente respeita o que deu errado para que a gente não erre agora. O futuro ele só vai acontecer se você agir agora. Então, nós trabalhadores embarcados, que estamos lá trazendo o nosso pão de cada dia para a nossa família, a única coisa que a gente quer é a nossa segurança e voltar tranquilo e em segurança para a nossa família. E recarregar nossas energias, porque tão logo a gente está retornando de novo. Por isso que é uma jornada. No segundo vídeo do meu canal, eu tenho um poema meu que eu explico a vida do trabalhador embarcado. Quem puder ir, vá lá. Esqueci de falar. A gente está diante de um poeta pode também, ser... tá, pessoal? Esqueci desse detalhe. Pois é. Então, gente, foque no positivo, busque. O que é que eu faço para melhorar?
Não precisa, selecione o que você vai assistir, selecione o que você vai ler, peça orientação a Deus. Exatamente, ontem mesmo, foi dia 24, não é isso? Em Provérbios 24, 10, diz, quem é fraco na crise é fraco. Então, não existe livro melhor do que esse aqui, ó. Leia Provérbios. Provérbios vai te ajudar a crescer mentalmente como pessoa, se conectar com Deus e você saber conciliar algo que da nossa vida atual com os ensinamentos que Cristo passou naquela época. Então, quando você linka isso, você busca sabedoria e aqui vai sair códigos que você vai buscar ferramentas, mas que você vai agir hoje para que o seu amanhã aconteça de forma segura e natural. Perfeito. Embarcado consciente não promove acidente, mas o embarcado só se fortalece quando a família está junto com ele. Porque só nós sabemos o que acontece lá em cima. Não é só temos alegrias, mas também a tensão que a gente passa lá quando acontece um alarme real e em segundos ou minutos sua vida pode vir a pó. Então, o recado que eu deixo é que as pessoas se conectem mais a Deus, se pergunte, todo mundo pode. E Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 1, 26 fala, nós somos imagem e semelhança do Criador. Se a gente é imagem e semelhança do Criador, a gente pode criar tudo. Só depende de cada um de você. Agora, você tem as escolhas, o livre-arbítrio. Escolha o que você quer assistir, escolha se você quer os tipos de leitura ou de aprendizado que você quer e escolha ficar chorando ou partir para cima. Eu prefiro lutar, porque quando você luta, a cada dia você fica mais forte e não mais fraco. Esse é o recado que eu queria deixar. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Isso aí, né? E é verdade. Embarcado consciente não promove acidente, a gente pode ampliar, né? Sim. Cada indivíduo consciente daquilo que faz consigo e com o próximo, com certeza vai promover muito menos acidentes, sofrimentos emocionais. Exatamente. Né? Quanto mais consciente nós estivermos, mais saúde a gente vai atrair para a nossa vida e para a vida daqueles com os quais a gente convive, né? Para a vida do nosso próximo. Então, a gente precisa se amar e amar ao próximo, né? Então, ninguém dá aquilo que não tem. Então, vamos buscar cada vez mais. Pessoal, muito obrigada. Franz, obrigado, Silvia, pela oportunidade. Querido, muito obrigado. Valeu. Por estar aqui. Tá joia? Ó, até a próxima quinta. Valeu, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau. Um beijo, tchauzinho. Beijo.